Olá, todos vocês que estão aí no Bíblia Sem Pressa. Mais uma semana, onde nós vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor, né? Desta feita, nós estamos em Deuteronômio, capítulo 11. Vamos até o 15. E nós precisamos de toda a revelação necessária, né? Toda a revelação que Deus possa nos dar para nós aprendermos mais um pouco sobre a palavra de Deus hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, nesta manhã, ou tarde, ou noite, independente do horário que teus filhos estejam assistindo, para aprendermos mais um pouco sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, nós selamos esse ambiente espiritual e também pedimos que o Senhor cele o ambiente espiritual de cada casa onde teus filhos estão assistindo essa leitura. Que o Senhor venha com toda a revelação e nos dê, Pai, a tua graça, a tua direção em tudo que vamos fazer hoje. Em nome de Jesus, toma toda a autoridade. Nós te entregamos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Compartilhar a tela, então? Eu vou pedir licença a você para ficar aqui no cantinho e nós vamos compartilhar a tela da apresentação desses slides. E eu sempre gosto de dizer onde nós começamos, né? Nós paramos aqui em Deuteronômio 10, onde nós vimos as segundas tábuas da lei, né? E Moisés incentivava o povo e aconselhava o povo a obedecer, a não errarem como ele errou, né? Deus nos pede tão pouco, nós lemos isso no verso 12, e lemos também que obedecer é o nosso dever. Tem a renovação de aliança, né? Todo esse capítulo 10 fala também de renovação de aliança, que Deus nunca quebra uma aliança conosco, nós que quebramos com ele. E isso tudo você pode conferir em Êxodo 34, do 1 a 35. Deus ainda mostrou seu perdão a Arão, quando permitiu que Eleazar, seu filho, tomasse o lugar dele, fosse sumo sacerdote depois dele, né? E isso nós podemos conferir nos versos 6 e 7 do capítulo 10, e também em Números 20, de 22 ao 29. E ainda Moisés lembra ao povo sua desobediência, sua idolatria. Lembra o fato lá do bezerro de ouro? E também a misericórdia do Senhor. O pacto que antes fora quebrado, agora fora continuado. E foi do agrado de Deus amar. Deus sempre escolhe nos amar, né? E eu estava pensando no versículo que diz que o amor encobre multidão de pecados. Quando nós resolvemos amar, quando nós decidimos amar, independente do que a pessoa tenha feito, esse amor encobre multidão de pecados. Eu creio que nós tenhamos multidão de pecados, né, diante de Deus, e mesmo assim, ele nos ama. Nós devemos amar também uns aos outros. Hoje nós vamos entrar no capítulo 11, e nós vamos ver que ainda falaremos sobre aliança, né? Aliança de amor, aliança de obediência. Então, assim como no capítulo 10, este capítulo ainda continua tratando da renovação da aliança de Deus com o seu povo, né? Com o povo de Israel. Deus, em sua graça, renovou a aliança. Nós lemos isso no capítulo 10, verso de 1 a 5, nós acabamos de falar, e em Êxodo 34, de 1 a 35. Assim, Deus mostrou o seu perdão a Arão pelo bezerro de ouro construído, né, feito ali, derretido, ao permitir que seu filho fosse sumo sacerdote depois dele. Então, nós lemos isso no capítulo 10, versos 6 e 7, Números 20, de 22 a 29. Estou apenas relembrando um pouco do que nós já vimos. Uma coisa que o povo não poderia se esquecer dos milagres, né? Das coisas grandiosas que Deus fez. Então, como Deus livrou o povo do faraó do Egito, da escravidão do Egito, isso tudo foi milagre, né? Como Deus fez no deserto, até chegarem àquele lugar, que Deus fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, com suas tendas e tudo que lhes pertencia.
Então, o povo mesmo viu com os próprios olhos o Mar Vermelho ser aberto, né? Todas essas coisas grandiosas que Deus fez. Então, nós não podemos esquecer os milagres de Deus. Cada dia é um milagre. Cada dia nós temos mais ainda maravilhas para contar do amor do Senhor. E as bênçãos da terra prometida, onde nunca faltava chuva, chuva temporã, chuva serôdia. Essas chuvas significam chuvas que vêm fora da sua época habitual. Mas a temporã é a que aparece antes. A serôdia é a chuva que surge depois da época normal. Nós vemos isso dos versos 8 ao verso 25. E a palavra de Deus? A palavra de Deus deve ser gravada, estudada, comida, ruminada. A lei ela deve ser marcada nas portas. Antigamente era assim. A lei era marcada nas portas das casas. Mas não adianta nada marcar as portas com a lei e não ensinar a lei, não viver a lei, não transmitir a lei. Então, o que a gente aprende? Nós aprendemos a não deixarmos de ensinar a lei aos nossos filhos. O verso 18 diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Aí o verso 21 me diz o porquê disso. Para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Então, a lei ela deveria ser ensinada aos filhos, né? Então, vejo alguns pais que não gastam tempo na leitura da Bíblia com seus filhos, e seus filhos não sabem aquilo que Deus fez. Nós precisamos passar a outra geração os feitos do Senhor. E Deus ainda fala, do verso 26 ao 32, olha, eu vou deixar que vocês escolham, né? Se vocês me obedecerem, vocês vão ter dádivas, porque a obediência traz recompensa. É questão de escolha. Bênção ou maldição? Vocês vão escolher obedecer ou desobedecer? Vocês que sabem, é questão de escolha. A escolha depende de vocês. Mas nós somos tão orgulhosos que nos contentamos, sabe com o quê? Com as migalhas. Quando Deus tem bênçãos inenarráveis, infinitas para vivermos. Então, nós nos contentamos com migalhas. Né? Ah, eu vou pecar mesmo, depois eu peço perdão para Deus e Ele me perdoa. Isso é viver de migalhas. Quando, na verdade, se você fosse obediente, você viveria o melhor do Senhor. Então, vale a pena vivermos o melhor da parte de Deus. Entramos, então, no capítulo 12. Este capítulo ele começa com algumas admoestações, alguns avisos, né? Alguns alertas, e nós precisamos estar atentos aos alertas. Primeiro, o povo deveria destruir os lugares pagãos de adoração. Isso está no verso 1 ao verso 3. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Então, deveriam ser destruídos todos os lugares pagãos de adoração. Então, o que Deus estava querendo ensinar? Que eles não deveriam adorar a Deus em qualquer lugar. Do verso 4 ao verso 7, né? Deus manda que eles encontrem um lugar de culto. E aí já tem um texto profético, onde o templo foi profetizado ali, né? E também foi profetizado o lugar de comunhão, que seria a igreja. A igreja não é um lugar, é um templo, né? Mas nós, igreja,
nos ajuntaríamos e teríamos uma comunhão uns com os outros. Então, esse capítulo 12 é um capítulo muito rico. Olha o verso 13, diz assim: tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-nos somente no lugar que o Senhor escolher, numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. Então, a ordem é do Senhor. Se você considera a Bíblia um livro de fé e de prática, você vai dar atenção ao que a Bíblia ensina. Tem muita gente que fala assim: eu acredito na Bíblia, eu creio na Bíblia, mas não segue o que ela ensina. Então, Deus está falando, não devem adorar em qualquer lugar. Então, Deus está sendo muito claro em relação a isso. Fala do templo, se você ler direitinho lá, verso 7 em diante, do verso 4 ao verso 7, você vai ver, né? Mas também fala que não poderia ser adorado o Senhor, não poderia ser adorado em qualquer lugar. Também Deus fala em algumas ações aí, ações orientadas por Deus. Verso 8 e verso 9 diz assim, vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso. E à herança que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Né? Mas ele fala assim que eles deveriam atravessar o Jordão e se estabelecer na terra que o Senhor, o seu Deus, estaria dando como herança. E ele lhes concederia descanso de todos os inimigos que os cercassem, para que eles vivessem em segurança. Verso 11 diz assim: então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar, holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. Então, Deus estava dizendo, não hajam como bem entendem. Não é isso que vocês estão fazendo aí. Atravessem o Jordão, se estabeleçam na terra, a terra que eu prometi a vocês, porque lá haverá um lugar de culto. Deus já estava preparando o coração daquele povo para o lugar de culto que ele iria erguer. E o cuidado para com os levitas, né? Verso 19 diz assim: tenham o cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra. Cuidado com os sacerdotes, cuidado com os pastores. É questão de honra cuidar deles. Cuidar dos pastores é questão de honra. Mas eu não tenho dinheiro para dar para eles, para sustentá-los. Então, você pode ajudar com o que você puder. Quantas vezes o seu pastor teve vontade de comer talvez uma pizza e você podia comprar uma pizza e oferecer para ele e você nunca fez isso? Quantas vezes o seu pastor estava sem dinheiro para combustível e você tinha condições de pôr combustível no carro dele e você nunca fez isso? Né? Então, cuidado. Aquilo que você quer que façam a você, faça também. Então, eu sei que a vida está difícil para todos nós, né? Mas às vezes não é a quantidade, mas é a honra. Se a gente se levanta em honra, né? Eu quero dar um exemplo aqui de quantas vezes nós plantamos uma vez lá em Jacareí um pé de banana. E aquele pé de banana demorou a dar banana. Todo mundo dizia que era banana de jardim, que não ia dar banana nunca. Num belo dia, um pedreiro chegou lá em casa e disse, olha, se isso aí é bananeira de jardim, eu troco o meu nome. Vamos dar umas boas correadas nesse pé de banana, que você vai ver o quanto vai dar. E ele começou a podar o pé de banana. E aquele pé de banana deu um cacho enorme de banana. Sabe o que nós fizemos? Levamos aquele cacho de banana para a igreja, em oferta ao Senhor. Aquele cacho de banana foi vendido e nós podemos abençoar também o nosso sacerdote, o levita que trabalhava naquela casa. Então, foi bênção demais aquele dia. Nós nos sentimos felizes. Olha, um cacho de banana. Aquilo que eu colhi no meu quintal. Então, você pode. Às vezes, você faz um crochê muito bonito, pode doar para a casa de Deus, não é? Nós estamos aí com um projeto, com a Missão Moçambique. Você pode fazer uma seleção nas suas roupas e doar. Estamos precisando de roupas grandes. E você pode fazer essa limpeza e doar. Tudo isso é honrar o sacerdote, né? E ofertar também na vida dos nossos pastores. Se você pode fazer isso, faça, né? É honra.
Setembro é o mês do aniversário da pastora Dani. O que você vai dar de oferta? O que você vai dar de presente? Ela não me pediu nada, não. Não estou falando porque ela tenha me pedido, não. Mas é questão de honra. Vamos honrar os nossos líderes. Vamos honrar os nossos pastores. Pastor Fábio é em dezembro. Já vai preparando aí o que você vai dar de presente para ele. Amém? Ele cuida das nossas almas. Eles zelam por nós. Talvez quando você esteja dormindo, ele esteja de pé orando pela sua vida, pela minha vida. Então, nós precisamos honrar. Amém? Também nós temos umas ordenanças quanto a comer sangue. Verso 16, 17, 23 a 25. Diz assim: mas não poderão comer o sangue. Derramem-no no chão como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Agora 23. Diz assim: mas não comam o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com o sangue. Vocês não comerão sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Não comam para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor. Tem muita gente que come, e eu não estou aqui para julgar, nós não estamos aqui para defender A, B ou C. Eu sinto peso, eu não como mais. Já falei de um prato chamado chouriço, que a gente comia muito no Rio de Janeiro, e a partir do momento que eu li esse texto, Deus me tocou e eu não como mais. Há peso no meu coração. Se você não sente peso, coma. Mas eu lembro muito desse versículo, que no sangue está a vida. Então, eu deixo aí com você para você conferir e pedir orientação a Deus, se você deve ou não comer sangue. Também o povo estava prestes a entrar na terra prometida, portanto, os costumes pagãos daquele lugar não deveriam ser imitados, mas destruídos. Verso 29 a 32 diz assim: o Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque, ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo, em sacrifícios aos seus deuses. Aí está o sacrifício de Moloque, daqui a pouco nós vamos vê-lo. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Então, o povo estava prestes a entrar na terra prometida e deveria deixar isso bem claro em sua mente. Não deveriam imitar aqueles costumes pagãos, adorando os deuses daquelas nações. No versículo 31, ele fala, né? Como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Moloque era esse deus. Então, alguns consagravam seus filhos a esse deus Moloque. E ali, naquele altar, havia fogo constantemente queimando. E as crianças eram jogadas vivas ali como sacrifício a Moloque. E Deus estava repugnando essas atitudes. Então, o que eu aprendo? Os outros podem, eu não posso mais. Deus trata conosco individualmente. Individualmente. Então, quando eu falei do sangue, talvez você possa comer, não te aconteça nada, você não tem peso, mas eu tenho peso. Então, os outros até podem comer, a partir do momento que me pesou, eu não posso mais. E Deus trata conosco individualmente. Cada pessoa é uma pessoa para Deus, então ele vai tratar de forma individual. No capítulo 13, nós vemos o que é idolatria. Idolatria é a ação de cultuar ídolos, o culto que se faz aos ídolos. É um excesso de amor, é um excesso de admiração, né? Que demonstra de maneira exagerada. Ou seja, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Se ocupa o lugar de Deus, é ídolo. E se é ídolo, Deus não divide sua glória com ninguém.
Então, qual seria a punição? Como Deus odeia a idolatria, neste capítulo, Deus orienta como os idólatras deveriam ser punidos. Versos de 1 a 5. Se aparecer entre vós um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Então, a idolatria era um mal. E esses versículos expõem o perigo dos falsos profetas, aqueles que ensinam falsa adoração. Então, Deus estava dando um aviso que esses idólatras deveriam ser punidos com a morte. Então, não desejo sua morte, adore somente o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, nós vemos aqui alguns alertas quanto aos falsos profetas. Tem algumas perguntas que você deve fazer quando você tiver dúvida. Realmente, esse profeta é enviado do Senhor? Qual a intenção da mensagem que esse profeta está pregando? Peça a Deus discernimento para você entender que tipo de mensagem, qual é a intenção da mensagem. Cuidado, não se deixe enganar. Muitos são enganados por falsos profetas. Outra coisa que você tem que perguntar, quantas coisas que aquele homem falou, as palavras proféticas têm sido cumpridas? Tem acontecido aquilo que ele tem profetizado? Então, confira com a palavra, né? Deuteronômio 18, 21 e 22, 1 João 4, 1, Atos 20, do 28 ao 31, né? Então, o profeta, ele é profeta ou é sonhador? Nós lemos agora no verso 1 e 2. Cuidado, às vezes não é profeta nada, ele está sonhando e jogando verde. Então, tome cuidado com aquele que se diz profeta, mas é um lobo em pele de cordeiro. A falsa profecia era e é considerada uma ofensa séria a Deus. E a punição era rigorosa. Nós vimos que era a morte. Então, nós vemos isso muitas vezes, né? Que nós nos decepcionamos, às vezes, com falsos profetas. E, de repente, nós nos escandalizamos. Nossa, aconteceu isso com fulano. Não era um profeta de verdade, era um sonhador. Quanto ao altar profanado, olha, Deus fala isso também no capítulo 13, né? No verso 5, diz assim, aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Então, nós vemos aqui que o altar, quando é profanado, ele pode ser profanado de várias formas. Sabe aquele povo que ministra louvor? Pois é, aquele povo lá deve ter vida santa, eles são chamados para isso. Mas existem muitos casos que a cara é cara do louvor, cara santa, né? No altar é muito santo. É uma cara santa no altar, mas tem sempre um mais ali. Você precisa ficar de olho. Transa com a namorada ou com o namorado. Adultera, é mentiroso ou mentirosa, é ladrão ou ladra, é iracundo. O que é iracundo? Aquela pessoa que se ira com facilidade, é um mal pagador ou mal pagadora, compra e não paga, promete e não cumpre, sonega impostos, é falso profeta. Então, dentro do verso 5, vai pagar com a morte. Talvez não a morte física, mas a morte espiritual, precisa ser tratado. Seu caráter precisa ser tratado.
para que o altar não seja profanado. E Deus venha com fogo, não com fogo santo, mas o fogo de eliminar mesmo, né, as pessoas que estiverem no altar. Então, não é simplesmente chegar no altar, ter uma voz bonita, linda e maravilhosa, entoar belas canções, não. Precisa ter vida no altar. A vida no altar requer sacrifício. Lembra do que eu falei antes? Todos podem. Lembra que eu falei? Vou até voltar lá. Os outros podem. Eu não posso mais. Deus trata conosco individualmente, principalmente quando você tem uma função dentro da casa de Deus. Então, se você tem algum problema com qualquer item desse, e você ocupa um cargo, uma posição de liderança dentro da casa de Deus, vá correndo se tratar. Vá correndo procurar seu líder e confessar. Olha, eu estou com um problema nisso. Eu estou adulterando. Eu tenho um problema com pornografia. Confessa. Deus é poderoso para te perdoar. A partir do momento que você confessa, você não tem mais problema. Não é verdade? Mas você precisa confessar. E você precisa estar zerado com Deus, para que o inimigo não te derrube, não te destrua, porque a morte pode chegar até você. Também a família. Algumas pessoas que colocam a família em primeiro lugar, não é? Não é verdade? Deixar Deus por causa de pai, mãe, filhos e cônjuges. Em primeiro lugar é a minha comunhão com Deus. Eu quero deixar isso muito claro. Adão, antes de ter Eva, Deus vinha falar com ele. Ele tinha um encontro com Deus. Então, a minha comunhão com Deus vem antes da minha família. A minha comunhão com Deus não é a igreja, tá? A igreja vem depois ainda da família. Mas o meu secreto com Deus vem antes da minha família. Antes de eu sair de casa, eu tenho que marcar o encontro com o meu pai. Eu e ele sozinho. Ele tem que tratar comigo. Eu falei, pai, estou pronta aí para enfrentar a minha família. Estou pronta. O que o senhor quer que eu faça com a minha família no dia de hoje? Não é? Não é a igreja, não é o templo, não é a comunhão entre os irmãos, mas antes de mais nada, é Deus. Por que isso? Porque a pressão familiar é um perigo. Já viram pessoas que estão divididas, não sabe se segue a Deus, não sabe se dá ouvidos ao que a família diz, né? E quando eu deixo Deus por causa do meu pai, da minha mãe, dos filhos, do cônjuge, né? Eu pago também com a morte, está aqui no verso 6 ao 9, depois você leia, né? Tem gente que fala assim, Deus primeiro, igreja depois a família. Não, está errado. Deus primeiro, Deus criou primeiro a comunhão com Adão. Então, esse secreto é primeiro. Eu preciso ouvir de meu pai para poder ter um bom relacionamento familiar. Eu também não posso deixar minha família por conta da igreja. Como é que eu vou chegar na igreja com a minha família destruída? Não posso, eu tenho que cuidar da minha família primeiro, para depois, famílias curadas, saradas, igreja sarada e curada. Né? Tem muita gente que está fazendo errado, por isso está pagando alto preço vendo sua família destruída. Então, em primeiro lugar, a minha comunhão com Deus. Lembra de Adão? Adão estava no jardim e todos os dias Deus vinha se encontrar com ele. A partir do momento que ele teve uma família, Deus vinha, falava com Adão, ele transmitia a Eva, que era a família dele. Houve o pecado, depois Adão teve que sair dali, e por conta desse pecado, a igreja foi formada, Jesus veio morrer por nós. Então, olha, Deus, família, aí sim vem a igreja e todos os seus compromissos relativos a ela. Amém? Então, cuidado com essa hierarquia aí deturpada por muitos, né? Por isso que nós vemos tantas famílias passando perrengues aí. Que não seja você uma dessas famílias, não seja a sua, né? E nós vemos agora perversidade versus depravação. O que é perversidade? Perversidade é uma particularidade ou característica daquilo ou de quem é perverso. Então, se a pessoa é perversa, ela vai fazer o quê? Perversidades. Ela vai fazer o quê? Malvadezas. Ela vai fazer o quê? Maldades. Ato ou comportamento perverso. Pessoas que maquinam o mal e fazem o mal. O que é depravação? Ação ou efeito de depravar ou de se depravar. Alteração que causa prejuízos na saúde.
Na verdade, nós estamos falando aqui de pessoas depravadas, a boca depravada, a roupa é depravada. Sabe aquelas pessoas que saem de casa e parece que ela esqueceu a metade do tecido da roupa? Eu fico olhando, pura depravação. Deus não se agrada disso. E nós precisamos tomar cuidado. A perversidade também. Tudo que é perverso, tudo que é maldade, nós devemos pedir perdão ao Senhor, nos afastarmos desse mal, né? Depravação total, quanto a pessoas, quanto a cidades. Verifiquem, investiguem se você está se contaminando com pessoas assim, depravadas, né? Pessoas depravadas, pessoas maldosas, perversas. Cuidado. Sabe qual é o preço de você se envolver com pessoas assim? Ou se você for uma pessoa assim? A morte. Né? Matem os habitantes, destruam a cidade para que Deus te faça misericórdia. Esse é o conselho dos versos 13 a 18. Não sou eu que estou falando, não, a palavra de Deus. Então, olha, do verso 13 ao verso 18, Deus está falando sobre a maldade, a depravação e a perversidade. Tudo que ocupa o lugar de Deus, repetindo, é ídolo, é iniquidade. Deus não se agrada. Se a sua família está ocupando o lugar que é do teu secreto, é ídolo. Se a igreja está ocupando o lugar do teu secreto, é ídolo, está tirando o lugar de Deus. Se o seu trabalho, você tem tanto tempo para trabalhar, mas quando chega na hora do secreto você não tem mais tempo, seu trabalho está se tornando um ídolo. Quero te dar um aviso. Deus não está se agradando disso. É iniquidade, precisa pedir perdão em nome de Jesus. Amém? Deuteronômio 14. O texto começa com uma advertência de Moisés para que o povo, assim como os pagãos, não flagelassem seus corpos quando da morte de alguém. Olha o verso 1 e 2, diz assim: vocês são filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para ser o seu tesouro pessoal. O que quer dizer isso? Eles flagelavam os corpos, né, aqueles povos pagãos, por conta dos mortos. E qual é a nossa surpresa quando hoje, quando morre alguém, a pessoa fica vivendo de passado, ai, não me conformo com a morte da pessoa. Tudo bem, o sofrimento faz parte, mas você fica, às vezes, 15, 20, 25 anos lembrando daquela pessoa que se foi, né? Não quer doar uma peça de roupa daquela pessoa, porque, não, é onde ela não está satisfeita. Isso é flagelo. Isso é costume pagão. Nós não podemos fazer isso. Deus não se agrada disso, né? Faleceu a pessoa, você tem que viver o luto, você não pode queimar etapas, isso é muito precioso, não queimar etapas, mas peça a Deus, peça ao Espírito Santo que te dê o consolo, o conforto necessário para você sair logo desse luto e continuar vivendo a sua vida. Amém? Animais limpos, animais impuros, tem uma lista aí de animais impuros, né? Nós vemos isso em Levítico 11, do 2 ao 8, está escrito Levíticos? Não, Levítico 11, do 2 ao 8, em Deuteronômio 14, do 4 ao 8. Então, ele fala do boi, da cabra, da ovelha, do veado, da gazela, da corça, né? Esses seriam quadrúpedes limpos, casco fendido, dividido em dois, ele rumina. Então, o antílope, a ovelha montês, o gamo, o touro, o búfalo, a camurça. Então, os quadrúpedes deveriam comer, né? Agora, os animais que há nas águas, Levítico 11, 9 a 12, Deuteronômio 14, do 9 ao 10. Peixes puros, né? Tem barbatanas, ou seja, tem nadadeiras, tem escamas. E os impuros não têm barbatanas, não têm nadadeiras, e ou sem escamas. O camarão, caranguejo, isso é para aquela época, viu, gente? A lista dos animais impuros faz todo sentido para aquele tempo, tá? Então não posso mais comer camarão? Não é isso. Faz todo sentido para aquele tempo, pois o povo estava no deserto e, logicamente,
a ingestão de determinados animais sem a observância das leis sanitárias poderia, sem sombra de dúvidas, dizimar todo Israel. Então, cuidado quando você olhar animais que podem, animais que não podem. Hoje nós temos as leis sanitárias, né? Temos que tomar cuidado ainda, porque tem coisas que nós comemos que nos fazem mal. Então, Deus estava sendo cuidadoso quanto aos animais puros e impuros. Agora vem o verso 22, eu quero ler para você. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Tá? Então, separar o dízimo de tudo era uma observância, era uma ordenança, era um princípio. E dos versos 23 a 29, Deus vai nos dar mais leis a respeito do dízimo. E se você acha que isso passou, não tem mais, não. A nossa vida é dizimada ao Senhor. Ou seja, nós nos consagramos integralmente ao Senhor, é 100% de entrega ao Senhor. Aprenda a observar as leis, né? Quais são as leis atuais, gente? Nós vimos ontem, né, como é que fala? Na manifestação ali de 7 de setembro, eu estava observando aqui na minha televisão, quantas pessoas, né? Multidão de pessoas, é bonito até de se ver, mas a grande maioria sem máscara. Qual é a lei, gente? É para usar máscara? Vamos usar máscara. Não é para visitar as pessoas? Não vamos visitar. Não é para aglomerar? Vamos obedecer, não é? Vamos obedecer. Tem coisas que nós, às vezes, fazemos e não prestamos atenção, né? Não prestamos atenção. A bateria do notebook deu uma quedinha, então vou pedir para vocês que tenham paciência, vamos compartilhar a tela de onde estávamos, tá bom? Vamos voltar lá. Aqui. Então, aprenda a observar lei, gente. É para usar máscaras? Vamos usar máscaras. Não é para visitar? Não vamos visitar. Não é para aglomerar? Não vamos aglomerar. Deus sempre preserva seu povo quando ele é obediente às autoridades, não é? E é ele que põe e dispõe as autoridades. Nós temos que obedecer. Quem vai deixar lá é Deus, eu tenho só que orar. Quem vai tirar também é Deus, ele põe e ele depõe, não é? Ele deixa disponível a pessoa ou não, aquele cargo ou não. Então, eu aprendo a observar as leis do Senhor. Às vezes as leis são injustas porque eu quero questionar, quero bater boca. Mas a partir do momento que eu me torno uma pessoa obediente, né, ao Senhor, a lei não é pesada. Já vimos isso nas outras vezes, né? Nas semanas anteriores. Vamos obedecer. Isso é muito importante. E, por fim, Deuteronômio 15. Deuteronômio 15 é muito atual. É um capítulo maravilhoso, porque nós estamos, né, em ano de Shemitah. Acabamos de comemorar, né, o Ano Novo Judaico. E aí nós vemos o cancelamento das dívidas dos irmãos. Para quê? Está lá no verso 1, vamos ler? No final de cada 7 anos, olha o ano do Shemitah aí, as dívidas deverão ser canceladas, ano do jubileu, ano sabático. Jubileu não, ano sabático. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Então, cancelamento dos irmãos para quê, gente? Para que não houvesse pobre algum no meio dos israelitas. Então, poderia aceitar até do estrangeiro, mas a cada 7 anos havia o cancelamento das dívidas dos irmãos. Deus também quer cancelar as nossas dívidas. Nesse ano, comemoramos mais um Shemitah. Quem está nos acompanhando aqui sabe do que eu estou falando. Este capítulo é destinado ao ensino da caridade, do amor. Nós lemos isso do verso 1 ao verso 7. O verso 4 diz assim, ó: assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês,
pois a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. O ano sabático, ou Shemitah, ou Shemita, fala sobre o descanso da terra. Este princípio não cessou, pelo contrário, está mais vivo e atual do que nunca. Nós estamos vivendo essa semana. Então, você vai entender muito bem o que esse capítulo está falando conosco. A obediência a Deus faz prosperar e ser abençoado. Já li o verso 4. O 5 diz assim: contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Então, não era para haver pobre na terra de Israel, no povo, no meio do povo. O 6º ano, o ano novo judaico, nós acabamos de virar, 5782, né? Come-se mel. Por que a gente come mel? Porque é uma tradição comer mel com maçã, para que o ano seja bom e doce. Eles também comem ervas amargas para lembrar do tempo da escravidão no Egito. Mas o simbolismo rabínico, né, é uma atitude profética, de nós profetizarmos ao outro um ano bom e doce. Nós podemos fazer, talvez vocês tenham visto, né? Nós fizemos um jantar lá na casa do Miguel, meu filho, onde nós comemos maçã com mel, né? Comemos tâmaras e tantas frutas doces para desejar mesmo, né? Com bastante mel no pão, para que nós desejássemos um ano bom e doce ali. Este capítulo fala sobre as ricas bênçãos para os obedientes. Isso é Shemitah. Um dos significados é ou você sobe ou você desce. Obedeceu, sobe. Desobedeceu, desce. E olha, isso é muito sério. É muito sério. Tem gente que não crê, tem gente que zomba, tem gente que fala, isso é bobagem, isso era para aquela época. Não é. Quer ver uma coisa? Salmo 23, até deixei aqui separadinho para vocês, né? Salmo 23, Davi tinha tão claro isso na mente dele, tão claro. E eu quero ler para você. Salmo 23 diz assim, olha: Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe o que é veredas aí, gente? São ciclos. Ciclos de justiça. Davi sabia isso muito bem, que o Senhor o guiava pelos ciclos de justiça. Ele orava para que Deus o transitasse de ciclos. Veredas significam ciclos nesse Salmo 23. Então, ore a Deus para que Deus te transite de ciclos em justiça, para que Deus, por amor do seu nome, seja justo com você. Você precisa obedecer. Obedecer. Esse capítulo é totalmente voltado à volta de Cristo e à grande tribulação. Se nós formos ler esse capítulo mais a miúde, nós vamos ver que esse é um capítulo que fala claramente da volta do dono. Jesus é o dono e ele está para voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja e tomar posse daquilo que lhe pertence. Você e eu e tudo que há na terra pertence ao Senhor, diz o Salmo 24. Então, Deuteronômio 15, 7 diz assim: se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Pastor Felipe Parente disse que esse é o texto básico da assistência social. Dos versos 7 ao verso 11, nós vemos a benevolência de Deus para com aquele que era pobre, com aquele que passava necessidade. Seja generoso, deixe Mamon. Mamon é um Deus que
e sempre fala para você que vai faltar, que você nunca vai ter o suficiente para abençoar as pessoas. Esse é o conselho de Mamon. Não dá, não. Não seja generoso, não, porque vai faltar para você. Não vai. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deixe Mamon de lado. Abençoe. Abandone essa cultura, porque é dando que se recebe. Quanto à libertação de escravos, era no 6º ano que tudo se decidia. Liberdade ou a escolha de servir por amor, tendo a orelha furada. Nos versos 12 a 18, nós vemos que alguns escravos, eles falavam assim, eu prefiro ter a minha orelha furada e te servir para sempre. E você? Prefere a liberdade sem Jesus? Está longe do Senhor? Ou você prefere ter a sua orelha furada e servir ao Senhor por amor? É um simbolismo, né? De ter a orelha furada, mas significa que você pertence ao seu Senhor para sempre. Ano de descanso, ano também de juízo. Esse é o Shemitah. As primeiras crias eram separadas para o Senhor, nós lemos do verso 19 ao 23, então todas as primeiras crias pertenciam a Deus. E quanto às finanças, autoridade, governo, espiritualidade, são as 3 áreas do Shemitah, né? Nós temos sido avisados, temos sido confrontados. Quantas vezes nós temos falado? Essas são as 3 áreas do Shemitah. Nós vamos descer ou nós vamos subir? Na área das finanças, você vai subir ou você vai descer? Na autoridade no governo, você vai subir ou você vai descer? E quanto à sua espiritualidade, você vai subir ou você vai descer? Precisamos pensar nisso claramente. Que o Senhor possa nos dar a graça, a sabedoria, a revelação, né? De estarmos em comunhão com o Pai, sempre, sempre. Esse capítulo 15 é um capítulo precioso. Volte a lê-lo, leia e medite nele. Peça ao Senhor mais um pouco de revelação, que talvez eu não tenha conseguido transmitir tão bem, mas clame ao Senhor por essa revelação, para que você possa se alimentar desse capítulo 15 de Deuteronômio, tão falado, né? É Deuteronômio 15, Apocalipse 15, um texto completa o outro, e que nós possamos ver claramente o agir de Deus nesse tempo, nesse ano de Shemitah. Vamos orar? Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez te louvamos por essa revelação preciosa dos capítulos 11 ao 15, bendizemos o nome do Senhor, te adoramos, Paizinho querido, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, colocamos nossas vidas em Teu altar, nossas famílias em Teu altar, queremos, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a passarmos, ó Pai querido, esse ano na Tua presença, em descanso diante de Ti, crendo que o Senhor cuida de nós. Vamos descansar no Senhor, para que o Senhor cuide da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Eu profetizo em nome de Jesus que seja um ano de bênçãos na vida dos meus irmãos, que eles possam descansar em Ti, que nenhum problema ocupe o Teu lugar, que nenhuma dificuldade ocupe o Teu agir, que nenhuma tristeza esconda o Teu mover, o Teu escolher, em nome de Jesus. Mas que nós possamos chegar, ó Pai querido, ao próximo ano com alegria, olhando para trás e vendo aquilo que o Senhor fez por nós. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amanhã, culto no Bola de Neve aqui de São José dos Campos, se você pertence, né? Se você mora aqui em São José dos Campos, você pertence à Igreja Bola de Neve, não deixe de estar conosco no culto amanhã, de quinta-feira. E, se não, você procura uma igreja próxima à sua casa, converta-se ao Senhor, dedique-se ao Senhor, clame o nome do Senhor, em nome de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estaremos juntos, se Deus se Jesus não tiver voltado, né? Se Ele não tiver nos recolhido também, estaremos juntos na próxima semana em mais um Bíblia Sem Pressa. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus.